Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de dezembro, Ibovespa apresentando aqui no leilão de fechamento uma queda de 1,39%, ou seja, a saída do leilão pode alterar um pouco esse fechamento. Vai por enquanto com a característica aqui dentro de um movimento de baixa a favor da tendência, candle gerando topo, candle de correção, gera mais um candle de baixa, gera mais um candle de correção, não consegue gerar a formação de fundo, gera mais um candle de baixa e apontando para uma perda dessa região aqui de suporte na faixa dos 58.322 a 58.092. Ibov consolidando a perda dessa região, confirmando a perda dessa região com o candle aí mais forte para baixo, aumenta-se a chance da gente ter até uma mudança de tendência lá pelo gráfico semanal, de gerar pivô de baixa aqui pelo gráfico semanal e, consequentemente, alterando a tendência de prazo maior, podendo trazer uma tendência um pouco maior aqui para baixo, levando em consideração que seria um movimento de correção pode ser um movimento de baixo, um movimento lateral no gráfico mensal de toda essa subida aqui já comentada na última videoanálise. No mini índice não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje, apenas comentando aqui pelo gráfico de 60 minutos. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, nesse tempo gráfico, nós tivemos um movimento forte para baixo, uma correção forte, movimentação para baixo, algo semelhante aqui a uma correção mais lateral, e agora o início novamente de um movimento para baixo, que seria basicamente aqui a gente poderia falar de uma onda 1, onda 2, 3, aqui seria toda a onda 4, essa lateralização, e aqui iniciaria uma onda 5 com uma chance de ter um movimento para baixo. Então, em termos de day trade para o próximo pregão, abrindo em alta e respeitando essa região aqui que foi perdida no pregão de hoje, principalmente a região aqui de 59.745 a 60, a região de 60 mil pontos, respeitando essa região como resistência, fica mais para você buscar a operação na ponta vendedora aí de day trade. Conseguindo gerar aqui alguma abertura contrária ao que foi aqui esse início de forte queda após o Fed, que teve Fed hoje às 17 horas, conforme comentado na última análise, se tiver uma reversão desse forte candle, aí já fica muito mais para a ponta compradora, porque pelo gráfico diário seria uma primeira sinalização para iniciar um movimento de subida. No mini dólar, cheguei a recomendar apenas uma operação no pregão de hoje, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, algo semelhante à operação de ontem, fez um movimento muito forte para baixo, aí faz aqui uma correção algo semelhante a um ABC, eu arrisco uma venda aqui, não geram, logo depois que gerou, ficou mínimo em termos de segundos aqui embaixo, já voltou com muita força para cima, chegando a bater nesse nível, reposicionou o stop aqui nesse patamar, veio aqui novamente para baixo, depois gera uma movimentação para cima, quando rompe eu ainda fiquei aguardando mais um pouco aqui para encerrar a posição, visto se voltasse mais forte para baixo, mas não conseguiu ganhar força para baixo, eu encerrei aqui com um leve retorno para baixo, trazendo aqui uma perda nessa posição de 0,12%, capital total menos 0,11%. Depois disso, o mercado ainda ficou todo dentro desse movimento para baixo. Quando eu falo que foi parecido com a de ontem, é nessa questão, se olhar só, principalmente esse movimento para baixo, a gente teve esse movimento aqui, que poderia desandar aqui para baixo na correção em ABC. Algo semelhante que a gente fez ontem, uma correção aqui desse forte movimento para baixo, um forte movimento para baixo, aqui fez algo semelhante ao de hoje, rompimento aqui para cima, candle aqui depois dele, esse candle aqui, perde essa mínima e gera um movimento forte para baixo aqui no pregão de hoje, isso não aconteceu, por isso a gente saiu dessa posição. Depois disso, tivemos aqui o Fed voltando forte para cima, trazendo até a possibilidade de entrada aqui, se não fosse a questão do horário, seria uma oportunidade de entrada aqui para o mini dólar na ponta compradora. Mas olhando para o gráfico diário, que eu vejo como um comentário um pouco mais relevante, olhando para o gráfico diário, tirando aqui a questão do ajuste, a gente teve algo semelhante aqui a uma onda 1, onda 2, onda 3, uma mais forte, e aqui tudo isso aqui podemos ter algo semelhante a uma ABC, uma correção dessa forte onda aqui para cima, desse forte movimento de subida. E aqui já se encaixaria um pouco mais para o dólar iniciar um movimento de subida. Começou de maneira um pouco mais forte aqui essa reversão, então a partir do próximo pregão, se o dólar começa a confirmar isso, quando eu falo começa a confirmar isso, é não voltar mais para baixo aqui desse patamar que foi rompido, uma região principalmente na faixa ali dos 3.355, não voltar mais para baixo desse nível e passar a gerar sinal de alta, melhor ainda, acima dos 3.366. Então isso traria uma característica melhor de entrar um movimento de subida e um cenário mais favorável para a ponta compradora, aí, principalmente para day trade. Na sequência temos aqui as ações PETR4 no pregão de hoje,
apresentando forte queda de 4,6%, vindo a confirmar um cenário mais negativo, ou seja, o início novamente de um movimento de baixa no gráfico semanal, um topo descendente, e se essa ação perder aqui essa região de R$ 13,33, confirmará um pivô de baixa no gráfico semanal, ou seja, mudaria a sua tendência não só no gráfico diário para baixo, como também no gráfico semanal, ou seja, de curto a médio prazo ficaria alinhado para baixo. Então, um cenário mais negativo após o pregão de hoje na PETR4, movimentação de correção que não venha gerar muita força para cima dos 15,50 principalmente, fica mais para a ponta vendedora em cima de Petro para swing trade. Na Vale 5, confirmando aqui seu movimento para baixo, vindo aqui para uma mínima em 24,37, mínima desse fundo anterior 24,35, muito próxima de anular sua tendência de alta na perda da mínima desse fundo aqui anterior. Já tem um bom movimento para baixo, ainda não vejo oportunidade de compra nesse ativo, visto esta possibilidade, ou seja, já não é uma relação risco-ganho mais satisfatória no meu modo de ver, visto que já estaria operando contra um provável movimento de baixa no gráfico semanal na Vale 5, ou seja, uma chance de ter uma mudança de tendência e aí ficando uma configuração um pouco mais interessante para se buscar topo descendente no gráfico diário a favor da tendência. Agora temos aqui para falar de alguns ativos, FIBR3 no pregão de hoje, recomendei uma compra no ativo, um rompimento aqui da máxima já depois do Fed, rompimento da máxima do pregão anterior, 31,83, essa compra aqui foi executada e o ativo terminou aqui na faixa dos R$ 32,09, leilão de fechamento, a máxima chegou a estar aqui nos R$ 32,38, gerando ali uma forte sinalização de alta pelo gráfico ali de 60 minutos. Então seria importante para esse papel não mais voltar para baixo dos R$ 31. A questão principal em relação a essa entrada fica que em termos de valor da entrada 31,84, 30,54 stop, ou seja, já não é mais interessante voltar para baixo dos R$ 31, e objetivo em 34,44 com risco de 4,08% em fibra. A expectativa seria justamente o que eu comentei na última videoanálise, de poder ter aqui uma confirmação de uma ABC e poder ter um movimento para cima. Seria relevante para a nossa posição, logicamente mais para frente, um rompimento aqui desses R$ 33,17 para confirmar ainda mais essa chance disso aqui ter sido tudo uma ABC, uma correção desse movimento último aqui de subida para ter um novo movimento para cima. Depois disso, recomendei compra em Marfrig. Essa compra recomendada aqui em Marfrig, ela foi cancelada, ela perdeu aqui essa mínima aqui anterior, a mínima anterior, cancelei essa entrada, trazendo a possibilidade ainda de arriscar uma entrada se ela superar a máxima pregão de hoje, 6,42, então ficaria mais para o próximo pregão. Também cheguei a recomendar a compra em CSMG3, mas eu suspendi a entrada automática, observe aqui o que aconteceu, no rompimento dos 33,30. Por que eu suspendi a entrada automática? Porque ela deveria ter gerado uma sinalização mais forte na primeira e segunda hora de pregão, e ela não conseguiu fazer isso, e por esse motivo eu cancelei a entrada, eu suspendi a entrada automática para avaliar esse rompimento, porque como isso aqui já tinha algum prazo fazendo novas mínimas, e essa região aqui é uma região relevante para o ativo, principalmente a região dos 33,50, eu fiquei atento justamente para avaliar o rompimento e depois o retorno. Então é um ativo que eu ainda considero a possibilidade de compra, mas avaliando ali olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, fica mais claro o que eu estou querendo mencionar. Toda uma região importante aqui de resistência, haveria uma chance grande de fazer algo nesse sentido aqui, de voltar para testar e podendo gerar uma nova sinalização para cima. Então eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão para uma possível execução dessa compra ou mesmo em outro valor nesse papel. Na sequência, Braskem, BRKM5, executei a entrada logo no início do pregão, ela abriu para baixo, depois reverteu para cima, só que quando ela faz na primeira hora de pregão, ela não consegue se sustentar acima dos R$ 32,95, que foi o fechamento de ontem, e principalmente dos R$ 33,00, e volta para baixo e perde a mínima da primeira hora de pregão, para mim descaracterizou o que eu gostaria de ver na ação para ter uma perspectiva de continuidade desse movimento de subida, porque abria-se uma chance dela fazer algo assim e gerar aqui um movimento para baixo. Esse movimento para baixo, como eu já mencionei aqui, seja no mini dólar, seja no mini índice ou mesmo em outros ativos, a questão da formação aqui de uma correção em ABC. Essa correção pode ser desta forma e podendo trazer uma nova oportunidade um pouco mais à frente. Então eu terminei encerrando essa posição com uma perda aqui de 1,3% na operação. Isso representou uma redução de 0,13% do capital total na Braskem.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.